Este homem cria ogres eternos para ganhar pontos. Um monstro que, não importa quantas vezes o mates, ressuscitará novamente no dia seguinte, mais forte e mais rápido graças à sua habilidade de decapitação. Ele derruba-os com um golpe limpo e trata a caça como prática. Com os pontos que ganha, ele abençoa uma árvore seca, transformando-a numa macieira imperial. Essas maçãs vendem-se por uma quantia astronômica, mas ele nem sempre foi tão forte. Para entender a história, voltemos ao início. A Terra estava a morrer e perdeu toda a vitalidade. Então, um ser revelou o que a Terra precisava. O ser absoluto sugeriu enviar para outro mundo. Assim, os despachantes, agora vistos como heróis, partiram da Terra para outros mundos. De lá, conseguem trazer novas coisas essenciais para a sobrevivência humana. Chonsu, o nosso protagonista, trabalha como jardineiro de lixo, mas sonha em ser expedidor. Após o trabalho, vai ao centro de reunião dos expedidores, onde muitos tentam saber dos seus entes queridos. Ele passa por todas as outras pessoas até chegar à recepcionista. Ela consulta o registro e percebe que Chonsu não possui fundos suficientes para a investigação que solicita. Ele diz para regressar quando possuir os fundos necessários. Chonsu suplica ao homem por algumas informações, mas é empurrado pelo cliente seguinte. Chonsu não tem escolha senão afastar-se e volta para casa determinado. Quando era pequeno, o pai era um veterano de alta patente, conhecido como Retornado. Estavam sempre juntos. Mas quando a condição da terra piorou, ele foi destacado novamente. E desde então, ele não viu o pai novamente após esperar tanto tempo. A mãe dele também foi à procura do marido. Mas, no fim, Chonsu ficou completamente sozinho. Ele cresceu tanto que as memórias com eles começaram a desaparecer. Ele já não consegue imaginar bem os rostos deles. De repente, uma luz dourada e brilhante atinge o exterior do apartamento. A luz cria uma onda forte que o lança contra a parede. Ele desmaia, e quando acorda, já passaram horas. Um alerta de emergência aparece no telemóvel, avisando sobre a turbulência e o clarão causados pela reentrada de um retornado. Para piorar, um regressado de classe S anuncia a sua reforma. Surpreendendo todos, o homem de classe S fala sobre como falhou em proteger os expedidores que o acompanharam. Ele também falhou em proteger o seu Deus. No fim, voltou só, um fracasso. O homem diz que não pode mais despachar, pois perdeu a capacidade e qualificação para isso. Parece que o terremoto e a luz intensa foram causados pelo seu regresso. Com voz trêmula, o homem anuncia a reforma e pede a todos que façam o melhor para proteger a Terra. Isto é uma má notícia para todos, pois a população da Terra caiu para menos de 500 milhões, dificultando a formação de despachantes de alto nível. Chonsu não acredita que o homem falhou na missão e que também está a sair dela. Nesse momento, ele ouve uma batida na porta e pergunta-se quem será. Levanta-se e vai até a porta, questionando-se por que está a receber visita, já que é algo raro. Ele abre a porta e ouve uma voz a chamá-lo, mas não vê ninguém. Quando está prestes a pensar que está a enlouquecer, a voz diz-lhe para olhar para baixo. Chonsu olha para baixo e vê um coelhinho falante adorável a segurar um tablet e a olhar para ele. Isto assusta tanto Chonsu que ele cai no chão, mas o coelho simplesmente continua com o seu assunto, perguntando-lhe se ele é Chonsu. O coelho diz a Chonsu para acalmar-se porque tem uma notícia ótima para ele. O coelho sorri e parabeniza Chonsu por se tornar um despachante. Chonsu fica chocado ao ouvir isso e pergunta novamente ao coelho se ele sabe o que está a dizer. O coelho admite que Chonsu deve estar confuso, mas garante que isso não muda o facto de ele ter sido escolhido. Como o Chonsu está a agir de forma suspeita, o coelho sugere que se mudem para outro local. Enquanto caminham por um corredor desconhecido, o coelho pergunta ao Chonsu se ele tem alguma habilidade especial, pois a maioria das pessoas tem pelo menos uma. Chonsu então responde que é o mais alto na Liga do Lixo, razão pela qual não está sequer qualificado para ser um expedidor. No entanto, é bastante bom a podar árvores ou flores. O coelho fica chocado ao ouvir isto, e Chonsu também se surpreende por o tipo se ter aproximado dele sem saber que ele não vale nada. O coelho então acalma-se, dizendo que há sempre uma razão para tudo. Ele assegura a Chonsu que ele pode ser inútil, mas isso não muda o facto de ter sido escolhido. Chonsu fica surpreso porque nunca esperou estar no centro de despacho, o que significa que finalmente surgiu uma chance para ele. Chegam a uma porta muito grande, e o coelho sugere que entrem para continuar a conversa. Antes que o coelho pudesse continuar a falar, Chonsu já tinha chegado à porta. Ele tenta abrir a porta enorme, mas, claro, a porta não se mexe. O coelho, com desdém, pergunta o que está a fazer com a porta. O coelho diz que a entrada que vão usar está à sua direita. Chonsu não quer acreditar nos seus olhos quando percebe que o coelho está a apontar para uma porta muito pequena, que é do tamanho perfeito para o coelho, mas não para humanos. O coelho diz que nunca teve problemas com a porta, e Chonsu lembra-lhe que ele é um coelho, por amor de Deus.
Pensando que o coelho é louco, Shansu diz que precisa de ir embora, e o coelho pergunta se tem a certeza de que está a fazer a escolha certa. O coelho lembra-lhe que ele falhou em todos os testes que fez, mas no final, uma oportunidade rara bateu à sua porta. O coelho pergunta-lhe se acha que uma oportunidade como esta voltará a surgir na sua vida. O coelho diz a Shansu que não está a tentar forçá-lo, pois ele é livre para sair se é isso que realmente deseja. Após ouvir isto, Shansu não tem escolha senão rastejar pela pequena passagem e seguir o coelho até o seu escritório claro e arrumado. Isto surpreende Shansu, que antecipava um escritório diminuto. O coelho informa-o de que existe um mundo exclusivamente para ele. Shansu fica perplexo, questionando se há um mundo distinto para cada indivíduo. O coelho informa-o de que existe um mundo chamado captura de terrenos em bloco e que está a decorrer um evento. Os olhos de Shansu brilham de choque ao ver isto, e o coelho assume que ele já sabe sobre o assunto, mas Shansu diz que é a primeira vez que ouve falar disso. O coelho menciona que o mundo tem sido o mais procurado nos últimos dias. Aparentemente, o mundo tem a característica única de receber a proteção divina de um deus. Shansu fica mais interessado ao ouvir isso porque o retornado também mencionou um deus. O coelho nota a mudança de expressão e garante-lhe que escolhê-lo não tem ligação com o evento recente. Shansu pergunta ao coelho sobre que tipo de deus ele fala, e o coelho diz que os deuses são atribuídos aleatoriamente, mas como Shansu é sua pessoa favorita, ele pode dar-lhe a chance de escolher qual deus deseja. O coelho tira 3 cartas e pergunta a Cheonsu se está pronto para escolher. Shansu fica confuso, pois nem sabe qual carta é boa ou má. O coelho lembra-lhe que esta oportunidade pode não voltar a surgir e Shansu concorda com ele. Ao lembrar-se do seu pai, Shansu fica irritado por estar a hesitar em primeiro lugar. Shansu então escolhe o seu cartão e uma representação visual do deus aparece mesmo à sua frente, chocando-o. Isto assusta-o imenso, e quando ele olha para o cartão que escolheu, percebe que é o deus da negação com uma taxa de 44%. O coelho diz-lhe para não ser cobarde, pois tudo o que viu é só um efeito dramático. Com o coração quase a saltar do peito, Shansu pergunta que tipo de deus exigiria um efeito que quase o manda para o além. Além disso, Shansu não acha que o deus seja a escolha certa, pois o nome já indica problemas. Shansu levanta-se de novo e, nervoso, pergunta ao coelho se pode tirar as cartas outra vez. O coelho garante que sim, deixando-o surpreendido. Shansu tira a carta rapidamente e, como antes, sai-lhe de novo o deus da negação. Shansu irrita-se e começa a pensar que os sorteios são uma fraude, pois não há como receber o mesmo deus todas as vezes. O coelho então diz-lhe que não há nada de errado com as cartas. Shansu fica surpreso ao ver o coelho mudar de expressão e depois diz-lhe que tem apenas uma última chance para tirar uma carta. Ele exorta Shansu a escolher com cuidado. Desta vez, Shansu está frustrado e só quer evitar o deus da negação. Ele puxa outra carta e uma luz verde brilhante aparece, iluminando o rosto de Shansu com esperança. Desta vez, ele puxou a carta da deusa da abundância com menos de 1% de chance. Está quase a perder o interesse quando vê a imagem da deusa. E rapaz, ela é muito atraente. Até o coelho vê a imaginação prática no rosto de Shansu. O coelho sorri, perguntando se Shansu quer mais uma chance. Isso surpreende Shansu, pois o coelho acabou de dizer que era a última oportunidade. Shansu pergunta ao coelho o que acontece se escolher a carta atual, e o coelho diz que ele teria de partir já. Shansu fica chocado ao ouvir isto, e o coelho pergunta-lhe se há alguma razão para hesitar. Ele diz a Shansu que tem uma oportunidade rara de passar de expedidor a retornado. O coelho começa a encher-lhe a cabeça com doces imaginações de como as pessoas o celebrarão por ser um herói. Diz que ser um expedidor lhe dará uma vida ótima, 10 vezes melhor do que a atual. Shansu percebe que o coelho tem razão, pois a sua vida é basicamente sem valor desde o início. Ele toma a sua decisão e o sistema informa-o de que foi escolhido para servir à deusa da abundância. A imagem da deusa aparece, exatamente como ele imaginou. Shansu sorri, crendo que poderia fazer qualquer coisa ao lado de uma deusa assim. Shansu então pergunta ao coelho para onde é suposto ele ir. O coelho abre um portal, dizendo que é hora de irem, mas nesse momento ele empurra Shansu diretamente para o portal. Shansu receia perguntar ao coelho se é realmente seguro para ele entrar no portal. O coelho brinca com ele, dizendo que o portal é bonito, mas para Shansu, ele está a olhar para uma armadilha mortal óbvia. No entanto, ele não quer recuar, pois planeia ser bem-sucedido para mostrar aos críticos que eles não valem nada. Enquanto ele está ocupado a pensar em como vai ter sucesso, o coelho empurra-o para dentro do portal. Nesse momento, uma voz repreende o coelho por ter intervindo diretamente na questão, quando ele sabe que é bastante proibido. O coelho responde que não tem escolha porque Shansu é o único que pode ajudar.
Enquanto é sugado para o portal, Chonsu vê o ecrã de carregamento e uma dica aparece, dizendo-lhe que a percentagem indica o tamanho da facção dos deuses. Isto choca Chonsu profundamente porque ele pensava que a percentagem era uma probabilidade, mas acabou por ser algo pior. Chonsu finalmente chega ao seu novo mundo. Com a dor de estar a aprender algo tão crucial, ele olha em volta e vê que por toda a parte não está longe de ser um deserto. Além de a deusa não ter uma facção, ele encontrou-se numa terra condenada. Ao ver isto, lágrimas caem dos seus olhos e ele conclui que está perdido. Chonsu esperava uma terra abundante, mas tudo o que está a ver não passa de um deserto. A janela do sistema surge de novo, dando as boas-vindas a Chonsu ao mundo da escavação. Diz a Chonsu que ele é o apóstolo da deusa e que precisa assegurar o máximo de direitos de terra possível através da escavação. Antes de começar, ele pensa em olhar à sua volta primeiro. Ele percebe que precisa achar a deusa e de repente vê uma foice velha e gasta. Pergunta-se se alguém a usou e depois descartou. Sendo jardineiro, a foice encaixa-se bem na mão. De repente, sente uma presença esmagadora atrás, e o medo toma conta dele ao pensar que um monstro vai consumi-lo. O medo invade o seu corpo quando percebe que ainda nem encontrou a deusa e um monstro está prestes a devorá-lo. Chonsu conclui que a morte é a última coisa que deseja neste momento. Ele decide ameaçar o monstro balançando a foice. Vira-se e balança-a com força, apenas para perceber que não há monstro, mas um adorável hamster a olhar para ele. Chonsu agacha-se para olhar para o hamster e pode ver claramente que este não alberga qualquer sentimento de hostilidade em relação a ele. De repente, ocorre-lhe que pode ganhar um bônus por eliminar o hamster, e o hamster grita de medo. Chonsu sorri porque conseguiu pregar uma partida ao hamster. Ele decide deixá-lo viver desde que não lhe cause problemas. De repente, o hamster vira-se para ir embora. O hamster para à distância, acenando para Chonsu o seguir. Chonsu corre atrás do hamster, que é rápido para o seu tamanho. Chonsu pergunta-se para onde vão até chegarem a um riacho, onde Chonsu enche a garrafa com água para beber. Ele sente-se revigorado e pergunta ao hamster se sabe onde a deusa está. O hamster tenta responder, mas a sua forma de comunicar é diferente. O hamster move-se novamente, e Chonsu segue-o, curioso para ver para onde o leva. Logo chegam a uma grande árvore seca, semelhante às da terra. Chonsu pisa num ginseng seco, ficando chocado. Ele questiona o que um ginseng faz num lugar tão degradado, mas o hamster rapidamente agarra o ginseng e tira-o de Chonsu. Chonsu está confuso, pois acredita que o ginseng é para o hamster. Nesse momento, surge uma notificação informando Chonsu de que ele descobriu a deusa. Chonsu acredita que o sistema está a falhar porque não viu a deusa em lado nenhum. Chonsu está devagar quando o hamster agarra a sua perna. Ele pensa que o hamster está a brincar. Ele pega no hamster e diz que está ocupado e não pode brincar agora. A expressão do hamster revela a Chonsu algo importante que ele tem perdido. Na surpresa inesperada, o ginseng murcho é, na verdade, a deusa. Chonsu não quer acreditar, pois a deusa que viu era generosa e não podia ter murchado numa raiz de ginseng feia. Como não está pronto para acreditar nos seus olhos, o hamster traz uma lupa para ele ver melhor. E é neste momento que ele finalmente aceita a realidade. Ele segura a cabeça com dor porque a aquisição de terras e a percentagem que viu eram apenas um presságio da sua futura situação. Chonsu recorda-se que os números subiam enquanto tirava as cartas, indicando que a influência do deus crescia então. Chonsu não acredita que o deus da negação fosse uma boa carta, e era difícil de aceitar, pois surgia frequentemente. Chonsu pergunta-se se a deusa murchou porque a sua influência desapareceu. Ele olha para a deusa, questionando-se por que não acorda. Ele teme ter matado a deusa ao pisá-la, mas o hamster só o encara como se fosse um idiota. Então, Chonsu percebe que pode acordar a deusa, dando-lhe um pouco de água. Ele despeja água sobre ela e, surpreendentemente, um brilho verde surge do corpo do ginseng. Isso mostra a Chonsu que a água está a funcionar, então ele continua a dar mais água. Ele afoga a deusa em água, restaurando assim os sentidos da deusa. A deusa quase se afoga na água e começa a desejar que Chonsu pare antes que seja tarde demais. A deusa ganha vida, e Chonsu celebra as suas fortes habilidades de reanimação. O hamster também está feliz por ver a dona viva. Chonsu inclina-se perante a deusa, saúda-a e diz que é o seu apóstolo. A deusa consegue sentar-se para olhar o apóstolo. Chonsu está confuso sobre o que fazer até que a notificação aparece, dizendo que ele pode ficar mais forte usando suas habilidades. Chonsu está surpreendido porque não sabia que havia habilidades prontamente disponíveis para ele. Ele vê uma das habilidades, que é a bênção da deusa, e mesmo sem haver uma descrição do que a habilidade faz, Chonsu assume que é para embelezar as colheitas. Nesse momento, ele aplica-a e percebe que a bênção se chama decapitação. Isto choca Chonsu, já que decapitação basicamente significa cortar uma cabeça.
Ele não quer imaginar-se a cortar cabeças só para viver bem. Contudo, conclui que não há como a deusa da abundância lhe dar uma habilidade tão violenta. Shansu pergunta à deusa se está mesmo destinado a cortar a cabeça de alguém, mas a reação dela só o deixa confuso. Ele conclui que não tem escolha senão decapitar alguém. Shansu começa a pensar nas várias coisas que isso pode implicar, e de repente percebe que o hamster pode estar pronto para ser decapitado. O hamster celebra o renascimento da deusa, sem saber que Shansu o observa com olhos malévolos. O hamster vira-se e vê Shansu armado e pronto para o dividir em duas. Mesmo antes da foice atingir, o hamster foge. Shansu continua a persegui-lo e, ao perceber que não há saída, o hamster esconde-se atrás da deusa. Shansu diz calmamente ao hamster que não está contente com o que está prestes a fazer, mas que é tudo pelo bem da deusa. De repente, o hamster e a deusa começam a entrar em pânico, e quando Shansu se vira, vê uma criatura aterradora atrás dele. Shansu também repara que o hamster saltou para a frente da deusa, e é nesse momento que ele percebe que o hamster não era afinal um monstro. Shansu admite o seu erro e percebe que tem de compensar o seu erro derrotando o verdadeiro monstro que está à sua frente. Ainda assim, a dúvida se ele consegue persiste. Shansu, corajoso, avança contra o monstro com a foice em mãos e, graças à habilidade de decapitação, vê exatamente onde cortar. Ele ativa a habilidade de decapitação e salta para o monstro, balançando a foice com tanta força que derruba o monstro com um único golpe. O hamster e a deusa ficam em choque ao ver isto. Shansu volta tranquilo à deusa, como se nada de louco tivesse feito. Depois, inclina-se ao hamster por tê-lo confundido com um monstro e quase o ter mandado para debaixo da terra. Ele pede desculpa ao hamster, que sorri e dá um sinal positivo a Shansu, mostrando que não guarda rancor. Shansu fica contente e dá um nome ao hamster. Hamstall. O nome soa bem para o hamster, que começa a corar intensamente. Nesse momento, a notificação aparece novamente, informando Shansu que a cabeça do monstro será transportada automaticamente devido ao efeito da habilidade. É neste momento que Shansu descobre o nome do monstro que derrotou, o Ogre Imortal. Um contador de morte surge, mostrando que ele pode matar quantos quiser. Shansu surpreende-se ao saber que o monstro é chamado de Ogro Imortal, quando na verdade não tem nada de imortal. O sistema notifica Shansu que a oferenda transportada agora é da deusa. Shansu vira-se para olhar para a deusa e percebe que ela se tornou ainda mais revigorada do que antes. Shansu apercebe-se de que, se continuar a trabalhar arduamente e a eliminar monstros, isso ajudará a deusa a regressar à sua melhor forma. Motivado pelo corpo atraente da deusa, Shansu corre para achar mais monstros. Logo, encontra uma horda de ogres imortais. Recebe uma dica de que há pontos não identificados que apenas o sistema mundial pode usar, ou seja, não podem ser trocados entre pessoas. Shansu está surpreso porque não sabia quando ganhou os pontos. No entanto, é uma coisa boa para ele, e ele percebe que livrar-se dos ogres é a próxima coisa na sua lista. Shansu está contente por poder usar a habilidade de decapitação, pois isso torna fácil matar os ogres. Shansu avança para os ogres, ativa a habilidade de decapitação e derruba-os com um só golpe. Surge outra dica, dizendo-lhe que pode ganhar pontos ao matar monstros. Shansu vê isso como uma permissão para eliminar o máximo de monstros possível, já que o sistema lhe deu autorização. Shansu já derrotou 4 ogres imortais e considera eliminar cerca de 100 só pela sensação. Após derrotar a primeira leva de monstros, Hamstall celebra no ombro de Shansu como se fosse ele quem os tivesse derrotado. Shansu então pergunta por que o monstro é chamado de ogre imortal quando morrem tão facilmente para algo que deveria ser eterno. Como ninguém consegue responder a sua pergunta ainda, ele deduz que obterá a resposta se continuar a derrotar os monstros. Shansu regressa à árvore e encontra a deusa ainda mais bela do que antes. Shansu sorri ao ver o efeito a manifestar-se mais rápido do que esperava. Está entusiasmado ao ver a deusa a voltar à sua forma original. A deusa aponta para a grande árvore, deixando Shansu confuso sobre o que fazer. Então, percebe que a deusa quer ser levantada para a árvore. Shansu ajuda-a a subir, mas ela sinaliza para ele se juntar. O sistema informa que pode usar a bênção da abundância, mas cada habilidade consome pontos. Shansu toca na árvore e ativa a bênção da abundância. Ele usa todos os seus pontos de habilidade e, com a ajuda da habilidade, faz a árvore ficar novamente frondosa. Quando termina, fica surpreso ao ver que a árvore é uma macieira com maçãs penduradas por todo o lado. Ele colhe uma maçã que parece gigante. Apesar de nunca ter visto uma maçã antes, algo lhe diz que não deveria ser tão grande. Embora esteja tentado a trincar a maçã, decide oferecer a primeira colheita à deusa. A deusa aceita o fruto, e para seu espanto, a deusa absorve a maçã em segundos. Isto deixa Shansu a questionar a possibilidade do que acabou de presenciar.
Ele percebe que a deusa é bastante poderosa e conclui que não é bom para ele ficar do lado mal da deusa. Shansu salta para a árvore para apanhar um monte de maçãs para que ele e Hamstal possam comer. Shansu percebe que tem de ser bastante forte porque a deusa a quem serve não é de brincadeiras. Shansu trinca a maçã e fica surpreendido com o quão deliciosa ela é. Enquanto ele desfruta do seu pequeno almoço de maçãs, a deusa, por outro lado, questiona-se sobre como Shansu derrota tantos monstros num só dia. Além disso, ele conseguiu dar vida a uma árvore tão gigante em apenas um dia. Um frio percorre o corpo da deusa enquanto ela se pergunta de onde surgiu um rapaz tão monstruoso como Shansu. Ao explorar a fundo a história de Abundance, ela era responsável pela alimentação e era uma força a ser reconhecida devido aos produtos agrícolas de alta qualidade que oferecia. No entanto, quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, Abundância não teve escolha senão fugir. Com o poder da corrupção a crescer demais para sobreviver, Abundância abandonou o comércio e passou a caçar monstros. Mas as suas forças não estavam prontas para o combate. Por isso não venceram nenhuma batalha e, como último recurso, mudaram a habilidade para criar algo novo. Mesmo assim, isso não garantiu a sobrevivência de Abundância. A habilidade de decapitar que Shansu acha ser para cortar cabeças de monstros é, na verdade, para ajudar os subordinados de Abundância a trazer de volta cabeças de animais ou monstros mortos. Como os seus subordinados eram fracos no combate, só faziam o melhor que podiam apenas observando Shansu. A deusa está paralisada de medo porque ele é bem diferente do que ela pensou. Ela pergunta-se por que Shansu a escolheu, mas conclui que agora Shansu é dela. Shansu tenta apanhar outra maçã quando a deusa agarra a sua perna, assustando-o, pois pensa que ela quer absorvê-lo. A deusa só quer abraçá-lo para agradecer por tudo até agora. Depois, ela adormece, e Shansu coloca-a no altar para descansar, mas um trovão forte surge do nada. Shansu teme que isto acorde a deusa, mas para sua surpresa, a deusa continua a dormir profundamente. Nesse momento, Shansu percebe que apenas maçãs não o sustentarão, e nesse instante, o sistema informa-lhe que o evento de entrega está agora em progresso. Shansu fica surpreso ao ver que algo assim existe. Para fazer uma entrega, ele precisa contactar quem está na Terra. Nota que Hamstil também está cansado e coloca-o junto à deusa. Ele até cobre os dois com folhas como cobertor. Entretanto, na empresa de comércio de reencarnação, Hazudin, a apóstola da reencarnação, entra no escritório do chefe para o repreender por lhe dar mais trabalho, mesmo já estando ocupada. Acontece que receberam a encomenda para entregar maçãs. A encomenda também indica que não há dinheiro envolvido, o que significa que vão trocar maçãs por bens. Jin grita com o seu chefe, perguntando se fez algo de errado e se ele decidiu puni-la com este trabalho de treta, mas o seu chefe diz que não. O chefe diz que a viagem para buscar maçãs é boa para ela, pois não terá de trabalhar e servirá como pausa. O chefe diz que ficar no escritório significa mais trabalho e incentiva-a a usar a viagem para desanuviar. Hasudin argumenta, dizendo que não há mais ninguém para enviar, por isso ele a está a enviar. O chefe ri de forma nervosa, pois ela pode ter razão. Ele encoraja-a a ir, pois pode encontrar algo de sorte durante a viagem. Ele acena-lhe adeus, esperando que algo de bom resulte da viagem. Hasudin verifica os registros de encomendas e percebe que há uma série de entregas que tem de fazer, e espera que valha a pena, caso contrário haverá um grande problema. Entretanto, Shansu tem recolhido maçãs para a entrega. Enquanto Shansu as recolhe, Hamstol diverte-se muito com elas. Shansu observa-o a comer as maçãs e rapidamente agarra-o, solicitando-lhe que pare de brincar com elas. Explica-lhe que as maçãs são destinadas para troca, uma vez que vão encontrar-se com alguém mais tarde. Como o entregador virá de longe, Shansu percebe que agir com calma no primeiro dia deixará uma boa impressão em quem quer que seja a pessoa. Com a informação ao inscrever-se no evento de entrega, descobriu que o mundo está dividido em blocos, e o evento de grande invocação da conquista do território de blocos está a decorrer. Embora pareça uma terra comum, há um muro na extremidade, e para ir a outro bloco precisa de um bilhete de movimento. Shansu percebe que não há nada à sua volta, e levaria uma semana para chegar à aldeia mais próxima. Shansu está feliz porque a entrega demora só 2 dias. Mesmo sendo rápida, Shansu não se importa, desde que receba os sacos de dormir logo. Além disso, ele encomendou uma almofada para a deusa dormir. Shansu está a tentar aumentar a afeição da deusa ao máximo para garantir que não a desagrade. Shansu também nota que os ogres imortais têm aparecido sozinhos desde o dia anterior, o que é uma coisa boa para ele. Ele finalmente percebeu que no nome, imortal, é mais ou menos um termo de revivência. No entanto, Chonsu não se importa, desde que consiga eliminar o maior número possível deles enquanto acumula pontos. Enquanto luta contra os monstros, quase é esmagado por trás, mas consegue desviar-se.
É então que percebe que os monstros ficaram um pouco mais rápidos. Ele supõe que os monstros ficam mais fortes, assim como as habilidades. Ainda assim, Chonsu não sente perigo vindo deles. Enquanto elimina os monstros, Hasu-jin observa do céu e tem a mesma reação que todos os que testemunharam Chonsu enfrentar os monstros. Tudo o que ela vê é um tipo maluco e super poderoso que come monstros ao pequeno almoço. O ogre imortal era antes o principal alvo de caça para muitos despachantes, pois dava mais pontos que os monstros normais. No entanto, não importa quantas vezes morresse, ressuscitava sempre no dia seguinte mais forte. Mesmo que o despachante mudasse de local, continuava a persegui-los, tornando-se o monstro mais persistente. Para além disso, costuma deixar uma maldição no seu alvo, dando-lhe a oportunidade de os desgastar até que eventualmente colapsem. No final, tornou-se numa criatura que todos evitam. Essa criatura é o que Chunsu está a cortar como papel. Hasujin questiona-se se Shansu é tão imprudente que nem liga à retaliação dos monstros. Hasujin repara que Chonsu nem está a purificar os monstros derrotados. Vendo tudo, ela pensa que Chonsu é um mestre espadachim, mas depois questiona-se por que um mestre espadachim estaria a apanhar maçãs, entre todas as coisas que podia escolher. Hasujin conclui que Shansu não é um mestre espadachim esperto, mas para evitar a sua ira, acha melhor lidar com ele da forma mais gentil possível. Após vencer a horda de ogres imortais, Shansu nota que ganhou muitos pontos e que estão a aumentar rapidamente. Com a bênção, uma maçã agora custa 1000 pontos. Shansu percebe que atingir 100 não vai ser um problema para ele. Ele tinha estado a questionar-se sobre a razão de haver um santuário na região, mas parece ser um jackpot para ele. Nesse momento, Hasujin aproxima-se dele e inclina-se humildemente. Ela apresenta-se, revelando que é da empresa de comércio e que veio com a entrega de Shansu. Shansu agita as mãos de Hasujin com entusiasmo, dizendo que está impressionado por ela ter encontrado o quarteirão logo de primeira. No fundo, Hasujin está assustada porque Shansu é um tipo poderoso e ela tem de ter cuidado para não o irritar. Nesse momento, ela vê o hamster, e isso chama sua atenção porque ele parece tão fofo que ela quer abraçá-lo. Shansu nota a ansiedade no rosto dela e pergunta se está a sentir-se mal, mas ela responde que está bem. Desconhecido para Shansu, Hasujin só quer tocar no hamster. Shansu então pede a Hasujin para o seguir, para que ele a leve até onde estão as maçãs. Ao chegarem, o cheiro das maçãs chama a atenção dela, e ela comenta sobre isso. Shansu concorda com ela, dizendo que as maçãs cresceram muito bem. Haisojin não consegue acreditar que a grande árvore à sua frente é uma macieira. Shansu colhe uma das maçãs e pergunta a Hasujin se ela estaria disposta a comer a maçã. Hasujin apanha as maçãs, e os tamanhos enormes surpreendem-na. Contudo, ela não espera muito, pois quando um fruto cresce demais, a doçura diminui. Ela espera ficar desiludida, mas no momento em que dá uma dentada, é levada a um estado de sabor inimaginável. Hasujin percebe que a maçã é bastante doce e a acidez está também equilibrada. Ela percebe que a maçã não se venderia por menos de 100.000 ouro devido à sua doçura. Hasujin então pergunta a Chonsu se ele colocou uma etiqueta de preço de 2.000 ouro nas maçãs, e Chonsu responde que sim. Hasujin diz a Chonsu que o preço que ele pôs na maçã é absurdo, e Chonsu acha que ela quer dizer que as maçãs são caras. Shansu pergunta nervoso à senhora quanto pagaria pelas maçãs. Hasujin surpreende Shansu ao dizer que deveria receber pelo menos 20.000 ouro por maçã. Shansu quase perde a calma quando Hasujin foge. Shansu quase perde a cabeça quando Hasujin revela que poderia até ultrapassar os 30.000 se ele os fornecesse a uma loja de departamentos. Shansu não acredita no que houve, e embora Hasujin pudesse tê-lo enganado, ela acha que não seria agradável perder um cliente potencial a longo prazo. Além disso, ela ainda não está pronta para morrer, pois acredita que esse será o seu destino se Shansu descobrir. Hasujin então diz a Shansu que as maçãs não são apenas maçãs, mas o primeiro tipo de maçã que adquiriu um sabor único que ela nunca provou antes. Hasujin confessa que a maçã tem mais valor do que qualquer especialidade regional que ela conhece. Para evitar exageros, sugere que a coloquem a 20.000 ouro. Ela apresenta um contrato formal, dizendo a Chonsu que o saldo restante será liquidado assim que ele assinar. Chonsu pega na caneta e analisa o contrato para ver o que ele implica. Quando percebe que é algo favorável para ele, sorri. No entanto, sugere que ajustem uma determinada secção do contrato. Hasujin fica surpreendida quando percebe que a percentagem de ações da empresa aumentou. Cheon-su informa-a de que não foi um engano, mas que fez isso porque gostaria de construir uma relação duradoura com Haisojin. Além disso, Haisojin foi honesta com ele sobre o valor das maçãs. Cheon-su estende a mão para cumprimentá-la, o que a surpreende. Ela então agradece a Cheon-su por aceitar o contrato e entrega-lhe os itens que ele encomendou.
Entre os itens encomendados estão sementes, mantimentos e utensílios de cozinha. Além disso, há um ovo de familiar como oferta comemorativa da empresa de comércio. E Sujin garante que isso ajudará na agricultura dele. Ela dá os ovos a Shansu e diz que talvez nem precise deles, pois já está a criar um. Shansu está surpreso porque não vê o tal familiar que está a criar. Hasujin então aponta para Hamstal, achando que Hamstal é o familiar de Shansu. Hasujin então diz-lhe que quanto mais pontos ele colocar no ovo, mais forte será quando o familiar eclodir. Ela insiste para que ele proceda com cautela, pois se exagerar, o ovo poderá rachar, resultando numa falha. Acrescenta que Shansu deve interromper assim que o ovo começar a tremer. Após as instruções, Shansu diz a Hasujin que talvez tenha de experimentar para ter a sensação perfeita. Hasujin pergunta sobre a colheita esperada e o calendário para as maçãs, e Shansu diz que um dia deverá ser suficiente. Isto surpreende Hasujin porque vão receber maçãs diariamente. Após a breve, longa e aborrecida conversa, eles elaboram o horário, os números e as datas das visitas. Após tudo estar resolvido, concluem a primeira parte do acordo. Com Hasujin já fora, Shansu aproxima-se da deusa para agradecer por ter ficado escondida. Quando Hasujin estava por perto, Shansu olhou para os suprimentos que obteve e não acreditava que as vendas de maçãs eram lucrativas. No entanto, ele sabe que deve tudo à deusa. Nesse momento, ele vê a deusa abraçar os ovos e percebe que poderá ter de os chocar mais cedo. No entanto, vai precisar de mais pontos se quiser fazer isso. Para isso, ele percebe que derrotar mais monstros é o caminho certo. Shansu está orgulhoso de como as coisas têm corrido, mas não é ingênuo a ponto de não saber que enfrentará dificuldades. Mesmo com este pensamento, Cheonsu não tem medo, pois está preparado para enfrentar desafios. Quando Sujin regressa à empresa comercial, conta ao seu chefe tudo o que viu. Ela diz ao chefe que Chisun é coreano, mas supõe que ele pertence às facções de combate. O chefe fica surpreso que alguém focado em combate consiga cultivar tantas maçãs. Hasujin diz que Chunsu derrotou monstros mortos-vivos só com uma foice velha, mirando nas cabeças. O chefe de Hyosujin acha que o rapaz pode estar a tentar ser mestre de espadas, colocando-se numa situação complicada, como fez um tal Rohan. O chefe de Ryujin então diz que seria aconselhável manter Chonsu escondido em vez de lhe atribuir guardas, e Hasujin concorda com isso. Enquanto diz isto, o sujeito não para de mastigar as maçãs fatiadas à sua frente até que Hasujin lhe agarra a mão, lembrando-o de que deveriam comê-las juntos. De volta ao mundo da abundância, Shansu já está a investir pontos nos ovos para tentar chocá-los. Ele pergunta-se se vai conseguir um monstro fofo ou forte dos ovos. Nesse momento, o ovo racha, deixando sair uma luz brilhante e Tiansu acredita que um familiar de classificação SS vai sair do ovo. Todo o sorriso de Tiansu desaparece quando vê um pintainho a sair do ovo. Ele não acredita que todo o entusiasmo foi só por uma galinha grande. Esperava um trabalhador. Começa a pensar no que fazer com o pintainho e a primeira ideia é criá-lo para comer. No entanto, ele está hesitante porque não pode simplesmente cozinhar e comer um pintainho no qual investiu 120 mil pontos. Porque está a tentar não se apegar demasiado, decide dar-lhe o nome de Ari. Quando ele tenta familiarizar-se com Ari, o outro ovo começa a chocar. Tal como antes, Shansu está entusiasmado, pois acredita que desta vez será um trabalhador. No entanto, o seu rosto cai em desilusão quando um porco sai do ovo e Shansu rapidamente dá ao porco o nome Doji. Shansu fica muito desapontado, pensando por que só recebe ingredientes. Disseram-lhe que iria receber um familiar, mas neste momento ele acha que foi enganado. Nesse instante, Ari e Doji aproximam-se da deusa para a cumprimentar, e a deusa pede aos dois que a perdoem por não os ter conseguido proteger até ao fim. Os dois também pedem desculpas por não terem servido a deusa da maneira que deveriam. A deusa aprecia a honestidade deles, mas diz-lhes que há algo de que precisam ter cuidado, e esse algo é o seu apóstolo. Ela diz aos dois que Cheonsu não sabe que eles são seus servos, e que ele pode simplesmente vendê-los se revelarem inúteis para ele. Para piorar, ele pode até comê-los, e ambos sentem a aura assustadora que vem de Shansu, validando a afirmação da deusa. A deusa exorta-os a comportarem-se bem até que Shansu adquira a habilidade de comunicação. Os dois concordam com a deusa, dizendo que é melhor só observar. Na manhã seguinte, Shansu sai como sempre, e seus principais alvos são os monstros mortos-vivos. Doji e Ari acordam cedo ao ouvir barulho por todo o lado. O sono some dos seus olhos quando veem Shansu a correr, derrubando monstros mortos-vivos. É neste momento que percebem que Shansu é mesmo perigoso e que a deusa não estava a brincar quando lhes disse para se comportarem bem. Ari comenta a Doji que Shansu os observava de uma maneira peculiar e Doji entra em pânico ao recordar. Após derrotarem os monstros, Ari e Doji aparecem com uma toalha sobre a cabeça. Eles elogiam Shansu pelo trabalho árduo e dizem-lhe para se limpar com a toalha. Os dois viram Shansu em ação e finalmente compreenderam o que a deusa lhes disse sobre serem úteis.
Shansu agradece aos dois por serem atenciosos e, depois de se limpar, oferece-lhes uma maçã. Doji corre em direção ao prato enquanto Ari tenta agir como se não fosse guloso. Shansu está contente por alimentar os dois, pois ouviu que porco alimentado a uvas tem sabor melhor. Ari tenta impedir Doji de comer para que ele não se torne no sabor que Shansu deseja. No entanto, Ari também é atraído pelo sabor da maçã devido à quantidade de pontos que Shansu colocou nela. No entanto, ele consegue controlar-se. Shansu oferece-lhe alguns grãos, e ele atira-se a ele sem qualquer hesitação. Para ele, é a escolha mais acertada porque nunca se transformará em frango frito como o Doji. Depois, Shansu dedica-se à agricultura. Pede a Doji para cavar o solo enquanto Ari planta sementes de feijão preto. Shansu cobre o solo, rega as sementes e adiciona a bênção da abundância. Em pouco tempo, Shansu tem uma quinta coberta de plantas saudáveis. Shansu segura uma das sementes nas mãos e no momento em que Ari avista a semente, foca-se nela. Ele corre até Shansu, mas ele esconde a semente, dizendo que a primeira colheita deve ser oferecida à deusa. Shansu entrega a semente à deusa como sempre, e ela absorve-a de maneira estranha, como sempre faz. Shansu então diz a Ari e Doji que é hora de comerem porque vão plantar batatas mais tarde. Ao contrário de antes, Ari consome tanta comida quanto Doji. Os dois acabam por parecer balões inchados, e o Ari acredita que está perdido porque não conseguiu conter a sua fome. Por outro lado, o Shansu está apenas feliz por os dois estarem a comer bem, e isso serve como uma motivação para ele plantar mais culturas que eles vão apreciar. Nesse momento, ele pensa nas maçãs e espera que estejam a vender bem no mercado. Na loja, o patrão de Hasudin repara que as maçãs são os únicos itens que restam para venda. Muitas pessoas se juntaram, mas ninguém quer comprar, como esperado. Ele até decorou a maçã e embalou-a bem para a tornar mais apelativa. Mas as pessoas não acham que uma única maçã valha 200.000 ouro. Ele fica a coçar a cabeça de frustração porque não tem ideia de como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. Ele está certo de que todos mudarão de opinião após uma dentada, mas o problema é convencê-los a dar essa dentada. De repente, houve alguém a comprar as maçãs. Ele corre até ao atendente para perguntar o que aconteceu e o atendente revela que todas as maçãs se esgotaram. Ele não acredita, pois ainda havia muitas há poucos minutos. O atendente revela que alguém provou uma e depois comprou tudo. A assinatura no talão de pagamento diz Rohan. E é neste momento que o gerente percebe que a pessoa que acabou de os patrocinar e comprou todas as maçãs não é ninguém menos que Rohan, o pioneiro do método de treino para deficientes. Rohan é conhecido como o mestre de espadas inigualável, tornando-o uma figura importante. E o gerente admite que tiveram sorte. Isso vira uma grande notícia e todos acreditam que as maçãs são o que Rohan comeu para se tornar mestre de espadas. O chefe de Resujin, Ryowu, começa a receber chamadas de todo lado. Todos querem uma caixa ou 100 caixas da maçã milagrosa. Uma semana após Shansu chegar ao mundo da abundância, ele admite que tem vivido de forma maravilhosa. Ele tem batatas e está pronto para cozinhar. Enquanto cozinha as batatas deliciosas, Doji já lhe segura a perna para mostrar interesse. Shansu simplesmente revela que não está a fazer a batata para ele porque acabou de comer a sua própria refeição. No entanto, ainda lhe dá um pouco para comer. Logo depois, Hasudin aparece e surpreende-se ao ver que todos os familiares de Shansu eclodiram para Resujin. Ela vê muitos ursinhos de peluche fofos que pode abraçar para se sentir melhor. Enquanto isso, Hemstel e os outros dois cobrem a deusa para garantir que ela não seja vista por Resujin. Chunsu então pergunta a Hasujin por que veio. Resujin menciona que tem boas notícias para ele. Ela tira os recibos de vendas para dizer a Chunsu que todas as maçãs foram vendidas, e todas foram vendidas pelo valor etiquetado também. Chunsu segura a cabeça em choque e espanto porque tudo aconteceu em apenas 2 dias. Hasujin diz-lhe que a parte mais inacreditável de tudo é que agora todos querem provar a maçã. Chunsu está espantado porque nunca viu uma maçã valer tanto dinheiro. Ele lembra-se de que as maçãs costumavam ser vendidas por menos de 1.000 ouro porque ele está a receber 30% dos lucros. Shansu percebe que vai ganhar pelo menos 60.000 ouro por maçã. Com um cálculo simples, ele percebe que teria ganho 3 milhões num só dia se conseguisse vender 50 maçãs. A mente de Shansu fica em êxtase ao perceber que um lucro anual de 1 bilhão está a caminho. Shansu está satisfeito por estar no caminho certo e acredita que, com isso, poderá encontrar uma pista sobre os seus pais. Chunsu diz a Hasujin que não quer estragar o ambiente, mas pergunta-lhe quanto tempo ela acha que o entusiasmo pelas maçãs imperador irá durar. Chunsu sabe que as maçãs estão populares agora, mas também entende que não vão continuar a vender por esse preço alto no futuro. Hasujin diz a Chunsu que entende a sua preocupação, mas informa-o que 100 maçãs por dia para um público de 1 milhão significa que ainda estarão ativos por 27 anos. Shansu fica surpreso ao ouvir isso e acha que é um exagero. Hasudin diz a Shansu que não precisa se preocupar. Hasudin pergunta-lhe se já considerou aumentar a produção de maçãs.
Chanson sorri nervoso, dizendo que também cultivou outras colheitas e que seria bom se ela as provasse. Ele garante que são tão saborosas quanto as maçãs. Os olhos de Hassudin brilham como os de um duende ao ouvir isso. Shansu diz-lhe para se acomodar enquanto serve batatas. Primeiro, Hassudin dá uma dentada e derrete-se de alegria ao perceber o quão doces são. Ela imagina as coisas boas que podem vir da batata se forem bem geridas. Nesse momento, Cheon-su aparece com panquecas e batatas fritas. Soo-jin derramou lágrimas enquanto comia. Ela diz que as batatas fritas podem ser um prato principal, não só acompanhamento. Shansu completa com batatas doces assadas. Quando serve, Doji e Ari ficam loucos, exigindo também. Shansu sugere então que todos comam juntos. Shansu repara que Ari está com um aspecto magro e há uma explicação para isso. Basicamente, é porque Doji tem andado a roubar a comida de Ari, impedindo-o de comer adequadamente. Hamstal salta para a mesa para comer com Hassudin, e Chonsu pergunta a Hassudin o que acha das batatas porque planeia vendê-las. Hassudin agradece a Chansu pela deliciosa refeição e pergunta se há como ele cultivar as colheitas e aumentar a produção de maçãs. Chansu responde que seria difícil, pois vai precisar de mais pontos. Ao mesmo tempo, Chansu acha que não seria sensato usar todos os seus pontos na agricultura. Hassudin informa Chansu que os seus esforços são apreciados, mas ela insiste para que ele foque mais nas maçãs. Hassudin menciona que todos os apóstolos são coreanos, e a cultura mundial é baseada nisso. Hassudin diz que a comida é incrível, mas avisa Chonsu que é difícil cobrar um preço premium só pelas colheitas. Hassudin afirma que as colheitas não renderão tanto quanto as maçãs, mesmo que sejam requisitadas. Hassudin ajoelha-se, pedindo a Chansu que faça das maçãs a sua prioridade. Ao perceber que não há como fazê-la mudar de ideia, Chansu pergunta se 100 maçãs por dia são suficientes, e os olhos dela brilham ao ouvir isso. Ela agradece a Chansu por reconsiderar e incluir a sua sugestão nos planos. No dia seguinte, Chansu sai para caçar monstros. Como de costume, Doji pergunta a Ari se é importante que eles sigam Chansu sempre. Ele sai, e Ari grita com Doji, dizendo-lhe que eles são os únicos que podem vigiar porque o Hamstil é basicamente inútil. Desconhecido para eles, Chansu questiona-se por que razão os dois o seguem sempre, assumindo que são familiares de combate. Chansu não acredita que familiares reais possam ser tão inúteis, ao ponto de a única coisa que ofereçam seja comer. A sua convicção desaparece ao ver os dois a serem perseguidos por um monstro morto-vivo. Chansu culpa-se por achar que os dois mereciam o entusiasmo que lhes dava desde o início. Nesse instante, Doji tropeça, permitindo ao monstro morto-vivo aproximar-se. Chansu tenta alcançá-lo, mas a distância é grande demais para ele. Chansu tenta chamar a atenção do monstro gritando, mas isso também não funciona. Chansu balança a foice, mas isso é inútil porque o alcance é curto. De repente o monstro morre, surpreendendo Chansu, porque ele sabe que a foice não atingiu o monstro. Nesse momento, ele percebe que a habilidade pode ter sido melhorada e o alcance da habilidade aumentado. Chansu tenta manter-se à distância e balança a foice contra os monstros. Com apenas um golpe, ele elimina vários alvos e uma janela aparece, alertando-o sobre o novo alcance obtido da habilidade. Além disso, ele adquire uma nova habilidade, decapitação em massa, o que surpreende Chansu, mas ele percebe que isso lhe permitirá lidar com mais monstros. Chansu enfurece-se, derrubando monstros, assustando Ari e Doji. Ambos correm de volta para a deusa, que se surpreende ao vê-los tão cedo. Ari diz à deusa que Chansu pode estar mais forte, mas obter a habilidade de comunicação também é crucial. A deusa exorta então os seus seguidores a manterem a calma, pois nunca concedeu tal habilidade. Doji então diz à deusa que o nome da nova habilidade é decapitação em massa, e este nome por si só choca a deusa. O medo tomou conta do seu corpo ao pensar nisso, pois era a primeira vez que o ouvia. Mesmo a deusa não faz ideia de que tipo de pessoa Cheonsu é neste momento. Ela assume que ele é um ceifeiro enviado do inferno. Nesse instante, a deusa diz aos dois que talvez tenham uma ideia do que está a acontecer. Doji ouve isso e a sua mente fica em sobrecarga. Acreditando que foi mesmo a deusa quem deu a habilidade a Chansu, Ari tem de dar uma bofetada a Doji por ser tão tolo e diz-lhe para ouvir a deusa antes de inventar ideias disparatadas. Ari então pergunta à deusa o que ela acha que aconteceu e a deusa responde que a habilidade do apóstolo evoluiu. A deusa menciona que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Ela lembra que a habilidade evoluída permitiu ao utilizador realizar várias colheitas, assim como a deusa acha que a habilidade de Chunsu evoluiu para decapitação em massa. Hari fica surpreso ao ouvir isso e menciona que era algo que só os apóstolos do primeiro ano podiam fazer. A deusa concorda, dizendo que é por isso que Chansu é bem assustador. A deusa acha que ele é grato, o que melhora um pouco as coisas. Ela diz que Chonsu pode estar a crescer rapidamente, mas é graças a isso que estão seguros até certo ponto. A deusa diz que dará a Chansu a habilidade de comunicação assim que ele voltar.
Pouco depois, Shansu regressa, e a deusa, animada, oferece a Shansu a escolha entre duas novas habilidades. Como é contra as regras definir o caminho de um apóstolo, Shansu olha para o ecrã de status para ver que tem duas habilidades que pode escolher, que são a promessa de abundância e comunicação. A deusa está certa e segura de que Chonsu escolherá na habilidade de comunicação. Ela mal pode esperar para dizer a Chonsu para evitar o perigo e também para lhe agradecer por tudo que fez até agora. Após pensar um minuto nas opções, Chonsu escolhe a habilidade promessa de abundância, surpreendendo a deusa que não esperava isso. Antes de decidir, Chonsu olhou para o ecrã por um tempo para saber qual habilidade seria melhor. Ele olhou para a habilidade de comunicação e percebeu que era apenas uma habilidade que lhe permitia comunicar com plantas e animais. O horror de ouvir a Ari e os outros a gritar com ele sempre que estão irritados fez-lhe perceber que vai ter uma vida realmente infernal se escolher a habilidade de comunicação. Como há um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, ele decide que escolher a habilidade de comunicação seria um erro. Foi por isso que ele escolheu a promessa de abundância. No instante em que escolheu essa habilidade, percebeu que todos estavam bem sombrios. Ele agora tem duas habilidades no quadro, mas como antes, não há descrição para a habilidade. Chunsu escolhe uma maçã para oferecer à deusa como primeira oferenda. Para sua surpresa, a deusa vira-lhe as costas e começa a chorar. No ecrã de estado, Chunsu descobre que, dependendo de como usa a sua habilidade, os pontos retornarão de acordo. Shansu pergunta-se por que a deusa rejeita a maçã que ele deu. Tentando animar todos, ele belisca a bochecha do hamster, o que anima um pouco o hamster. Ele faz cócegas na barriga do Doji. Mas, surpreendentemente, os pontos não retornam. Enquanto pensa no que pode estar errado, Rei Zudin aparece apressado, dizendo que ele deve reivindicar e defender o bloco. Isso surpreende Chansu, que pergunta se alguém planeia atacá-los. Hazujin menciona que isso pode acontecer porque a maçã do imperador ficou muito popular. Por isso, precisam limitar a compra a uma maçã por pessoa. E mesmo assim, mais de 5.000 pessoas já fizeram reservas. Os números surpreendem Chansu e Hasudin diz que quem reservou afirma não se importar quando a maçã chega, desde que a recebam. Com a popularidade da maçã, é natural que surjam saqueadores visando as maçãs e o quarteirão. Para piorar, o quarteirão de Chonsu está fora da zona de autoridade, significando falta de proteção contra crimes. Rezujin gostaria de ter algum apoio, pois isso mudaria o jogo. Shansu pensa profundamente sobre isto e percebe que o único apoio que tem é a deusa. Shansu conclui que, se perder, será o fim para a deusa e para toda a região. Hazujin diz que o primeiro passo para conter isto é reclamar o quarteirão e instalar um portão seguro. Chonsu concorda e menciona que capturar os quarteirões ao redor para montar uma base disfarçada os aproximará mais de Hasujin. Hazujin acha esta ideia excelente porque, ao ocuparem o quarteirão e construírem uma porta, não terão de lidar com restrições de movimento. Chunsu então pergunta por que as reservas aumentaram do nada, porque definitivamente não é normal. Hasujin diz-lhe que todo o quarteirão está a enlouquecer por causa dos efeitos da maçã do imperador. Chunsu está confuso sobre os efeitos mencionados e Hasujin diz que há alegações de que a maçã cura tudo. Isto surpreende Chonsu, que não acredita que a maçã faça tudo o que dizem. Até o Hasujin acredita em tudo, mas o Chansu não pensa muito nisso porque é apenas uma maçã. Entretanto, um jornalista irritante está a seguir o Rohan enquanto ele entra no hospital e tem a câmara pronta. Rohan visita o amigo Yunsu, um grande alquimista. Rohan diz a Yunsu que trouxe um presente de melhoras, uma caixa de maçãs imperador. Yunsu está surpreendido por Rohan ter trazido as maçãs para ele porque também ouviu os rumores. Eunsu dá uma dentada e explode de prazer, dizendo que a nutrição e o sabor estão no máximo. Eunsu expressa o seu choque e começa a fazer perguntas sobre a maçã, mas Rohan lembra-lhe que não é um especialista em culinária. Enquanto Eunsu come devagar as maçãs, Rohan, que as trouxe como presente, devora-as como louco. Unsu olha para a maçã e diz que não há como atingir tal perfeição numa maçã, mesmo com fertilizante. Eunsu solta um grito de horror ao observar o amigo a devorar a maçã ao lado e Rohan encoraja-o a comer rapidamente. Yunsu responde a Rohan que não se preocupa, pois pode facilmente ligar para a loja de departamentos Sun Huan e encomendar a sua própria caixa de maçãs. A esperança de Yunsu é destruída ao descobrir que pode ser importante, mas isso não significa muito, pois a loja já está cheia de reservas. Yunsu tenta convencê-los a vender oferecendo o triplo do preço, mas nem isso resulta. Enquanto os dois se divertem, o repórter está ocupado a tirar fotos. Logo, um artigo é lançado, afirmando que a maçã do imperador ajudou Eunsu a sair do hospital. Ryu fica furioso ao ver isso, pois já estão a lidar com vários rumores, e o artigo só piora a situação. Ryu não acredita que todos pensem que a maçã é uma cura milagrosa. De volta à abundância, Chonsu diz à deusa que precisa sair por um momento para assumir os quarteirões circundantes. Chansu informa Doji e Ari que eles serão responsáveis por proteger a deusa.
A deusa está chocada por Chansu sair para reivindicar territórios, assumindo que é porque ele adquiriu uma nova habilidade, que nem é de combate. A deusa agarra-se à perna dele para o impedir de sair, achando perigoso. Como Chonsu não entende a deusa, pensa que ela o segura porque precisa de proteína. Chonsu sorri, perguntando se carne de vaca será boa para eles. Ele vai animado à arrecadação buscar a carne de vaca congelada que encomendou antes. Chonsu está entusiasmado porque é a primeira carne verdadeira que conseguiu ter nas mãos. Na terra, ele só comia carne de laboratório. Chonsu, animado, liga o fogão e começa a grelhar a carne. Ele admite que o cheiro é de um nível diferente da carne cultivada que sempre comeu. Doji está ansioso para comer a carne, mas Chansu diz que é para a deusa. Até Ari fica desapontada, pois Doji acabou de comer e já quer atacar a carne grelhada. Enquanto prepara a carne, a deusa parece furiosa e Chonsu acha que ela está só com fome. Pouco depois, ele termina a carne e entrega-a à deusa. Para surpresa, a deusa joga fora a carne que parecia deliciosa. Isto surpreende Chansu, que pensa que a carne está estragada, razão pela qual a deusa a atirou ao chão. Chansu tira uma parte para provar e ver se está boa, e conclui que é doce. No entanto, ele acha que algo falta porque não tem o impacto surpreendente que teve ao provar a maçã pela primeira vez. Ele pensa que é por isso que a deusa também não comeu. Desconhecendo isso, a deusa está a chorar para que ele não vá, mas infelizmente ele não a consegue ouvir, pois ignorou tolamente a habilidade de comunicação. Por outro lado, Ari e Doji estão a celebrar porque Chonsu lhes diz que vai trazer carne deliciosa para eles quando voltar naquela noite. Chonsu sai como planeado. Enquanto Ari e Doji dormem profundamente como troncos, a deusa está acordada, muito preocupada. Chansu chega ao fim do bloco e o sistema pergunta se quer ir para o próximo bloco. Chansu aceita então a opção e encontra-se no bloco seguinte, mas está tudo completamente escuro. Ele usa a lanterna para ganhar alguma visibilidade e percebe que está numa selva completamente diferente de onde estava antes. De repente, um enxame de monstros voadores avança na direção dele e, por serem demasiado pequenos, Chansu decide fugir. Eles são tão pequenos que ele nem consegue mirar nos seus pescoços e percebe que a melhor opção é voltar para onde veio. De repente, os monstros mortos-vivos atravessam do outro bloco. Chansu fica chocado ao vê-los, mas antes de agir violentamente, percebe que estão do seu lado. Como ele não os ouve, não sabe que os monstros mortos-vivos estão prontos para o proteger de outros monstros, porque acham que só eles têm o direito de matar Chansu. Para garantir que conseguem manter isto, estão prontos para o proteger. Os monstros mortos-vivos avançam para os insetos para eliminá-los, dando a Chansu a chance de recuar para o seu bloco. Nesse momento, o sistema informa que ganhou pontos de bônus por derrotar monstros evoluídos. Isto surpreende Chansu, pois está a ganhar pontos dos monstros que os imortais derrotaram. Chansu sorri maliciosamente, encontrando uma mina de ouro de pontos. Ele percebe que isto muda tudo porque está a ganhar pontos e os seus clientes também estão a aumentar. Os monstros imortais dos quais ele antes fugia são agora bônus para ele. De volta à loja, Hyojin queixa-se das chamadas e encomendas recebidas. Ryu admite que deixaram os rumores espalharem-se por muito tempo, mas acha que não podem deixar que se descontrolem mais. Para conter o problema, ele diz a Haisujin que mencionar a maçã do imperador está proibido. Afirma que não responderão a perguntas ou entrevistas. Ele sugere que respondam a perguntas com silêncio e desinteresse. Hasujin acha que isso pode não ser viável porque será um caos total. Ryu argumenta que não podem deixar escapar uma palavra de novo, mesmo sob ameaça. Assim que ele menciona isso, uma espada aparece no seu pescoço, tornando a piada realidade. Uma voz surge por trás, pedindo desculpa por os assustar. Ryu vira-se e vê que a pessoa que segura a espada no seu pescoço é o mestre espadachim Rohan. Ryu está paralisado de medo e pergunta a Rohan por que veio ao escritório. Rohan diz que já falou com o chefe de Ryu, mas ele não lhe deu a resposta que queria. No entanto, ele espera que Ryu seja mais cooperativo. Rohan então faz a grande pergunta, perguntando a Ryu quem é responsável por cultivar a maçã do imperador. Além disso, ele quer saber onde está essa pessoa. Ryu corre para trás de Hasujin, pedindo-lhe para explicar as coisas ao assustador Rohan. Hasujin está chocada por Ryu se esconder atrás dela, sendo ele o mais velho e quem deveria explicar as coisas. Ryu, frenético, diz a Hasujin que nunca imaginou que Rohan traria uma espada de verdade para uma conversa civilizada. Hasujin está desapontada e finalmente entende o ditado de que chefes são um lixo. Mesmo assustada, Hasujin mantém-se firme, dizendo a Rohan que a empresa não brinca com a informação dos clientes. Quando Rohan ouve isso, ele saca a espada e os dois quase desmaiam de medo. Surpreendentemente, Rohan deixa a espada cair no chão em vez de os cortar. Rohan então diz aos dois que não precisa deles porque vai encontrar o agricultor por instinto. Depois de dizer isto, vira-se para sair, chocando Ryu e Hasujin. Hasujin está confuso e pergunta a Ryu o que o homem quis dizer com instinto.
Ryu explica que mestres de espada geralmente têm instintos muito mais apurados do que pessoas comuns. Ele diz a Rei Sujin que ouviu que Rohan resolveu muitos problemas antes usando o instinto. Só Rei Sujin fica impressionada, pensando se o que Rohan disse é possível. 2 dias depois, Shansu esperava por Rohan, já que Hasujin o tinha avisado. Ele questiona por que Rohan ainda não apareceu, mesmo após 2 dias. De repente, ele recebe a notificação de que alguém entrou no bloco. Sem dúvida, ele deduz que tem de ser o Rohan. Ele fica à porta à espera que ele entre a qualquer momento, mas para sua surpresa, ninguém entra. Ele pensa que há um problema no sistema, já que todos os visitantes devem entrar pelo portão. Ele verifica o sistema de novo e percebe que não é um erro. Ele decide verificar os arredores apenas por precaução, e de repente é surpreendido. Chonsu observa enquanto Rohan derruba uma secção da barreira apenas com a sua espada. A visão de Rohan arrepia-lhe a espinha, e Rohan aproxima-se perguntando se é o cultivador de maçãs. Chunsu tenta esconder o nervosismo ao dar as boas-vindas a Rohan da melhor forma que consegue. Rohan vai direto ao assunto, dizendo a Chonsu que está ali para comprar maçãs. Chonsu fica chocado com o pedido repentino e pergunta-lhe quantas maçãs ele planeia comprar. Rohan diz que quer 100 maçãs, mas se puder obter 200 não se importa. Isto surpreende Chonsu, que exclama a Rohan que o pedido é quase impossível. Shansu menciona que o limite de maçãs que pode vender é 50. Sem discutir, Rohan diz que está bem com 50 maçãs. Chonsu então pergunta-lhe qual o preço que está disposto a oferecer pelas maçãs e Rohan diz 200.000 ouro cada. Isto surpreende Chonsu, que diz a Rohan que eles não têm embalagens como as lojas, mas Rohan não se importa. Chonsu também pergunta se ele sabe que mencionou o preço das lojas de departamento e Rohan garante que sim. A quantia de dinheiro que o Rohan está a oferecer é tão absurda que o Chonsu já está a pensar em vender-lhe mais. Shansu então leva Rohan até a macieira e Rohan já está a salivar com a deliciosa maçã que está prestes a comer. Shansu aproxima-se da árvore e ativa a habilidade de bênção da abundância. Sem demora, várias maçãs aparecem na árvore e Shansu saca a sua foice dizendo. Shansu pega na foice pedindo a Rohan um momento para colher as maçãs. Rohan diz que não é preciso. Ele saca a espada e em segundos corta todas as maçãs, deixando Shansu horrorizado. Ele não acredita no que vê e assume que foi um erro. Após fechar o negócio, Rohan envia a Shansu o dinheiro combinado e garante que o visitará novamente na próxima vez. Quando Rohan está para sair, Shansu impede-o. Ele percebe que Rohan pode ser uma grande ajuda no novo bloco. Shansu pergunta se Rohan tem interesse noutros cultivos, pois acabou de os plantar e tem certeza de que Rohan vai gostar. Com expressão séria, Rohan pergunta sobre as colheitas e Shansu diz, batatas. Ele nem tinha acabado de falar. Quando Rohan diz que não está interessado, Shansu insiste que tem batatas doces e feijões. Mas Rohan mantém a mesma resposta. Após recusar todos os pedidos, Rohan diz que vai embora. Percebendo que Rohan é crucial para o plano, Shansu faz uma jogada desesperada e promete dar a Rohan mais maçãs do que tinham combinado. Shansu percebe que Rohan não é má pessoa, mesmo parecendo estranho e selvagem. Shansu então diz a Rohan que ele precisa assumir outro quarteirão se quiser continuar com o fornecimento constante de maçãs. Para isso, ele diz a Rohan que precisa da sua ajuda e, em troca, vai pagá-lo com maçãs. Shansu pensa se o plano vai funcionar quando Rohan se aproxima, dizendo que aceitou a oferta sem hesitar. Rohan dirige-se para o novo bloco com Shansu a correr atrás dele para o acompanhar. Shansu surpreende-se por Rohan ir para o bloco de imediato e começa a questionar-se sobre quão forte o rapaz pode ser. Shansu nota que o chão está molhado com um líquido estranho, diferente do seu bloco. Shansu olha para os sapatos sujos quando um monstro surge atrás dele. Antes que o monstro o faça de refeição, Rohan puxa-o, dizendo para ficar atrás dele porque andar ali é perigoso. Shansu não acredita que Rohan use a palavra perigoso quando ele é que é o perigoso. Shansu está surpreendido por quase ter sido comido por um monstro disfarçado de planta. Shansu então diz a Rohan que ele não precisa fazer muito, já que será ele a gerir o bloco. No final, Shansu quer livrar-se dos monstros sozinho. Ele ativa a decapitação e começa a cortar os monstros como se fossem nada. Depois de terminar, ele ativa a bênção da abundância. Entretanto, Hasujin entrou no bloco e está a mover-se quando ouve Shansu chamar o seu nome. Ela olha para baixo e vê Shansu com um sorriso, mas ele desaparece ao ver Rohan com Shansu a trabalhar numa planta. Hasujin desce rapidamente e pergunta a Shansu o que se passa. Shansu diz que, como planeia assumir os blocos ao redor, decidiu estabelecer-se ali. Hasujin grita que não se importa com o que ele faz, mas quer saber por que Rohan está com ele. Shansu explica-lhe a sua situação atual. Quando chegaram ao terreno, Rohan disse a Shansu que queria provar as maçãs da nova terra. Shansu,
Nervoso, disse que não há terra ali, pois está cheia de poças. Quando Rohan ouve isso, ele puxa a espada e dá um golpe forte, limpando uma grande parte do terreno. Ele remove a relva, criando um espaço para Chansu plantar sementes. Chansu fica chocado ao ver isso e rapidamente planta a semente. Depois, lança a bênção da abundância sobre ela. Foi isso que estavam a fazer quando Haisojin apareceu. A semente que Chansu plantou cresceu e virou uma grande macieira com folhas brilhantes. Haisojin está surpreendida, mas diz que a maçã tem um cheiro estranho e Chansu concorda. Ele diz que isso se deve ao ambiente. Aparentemente, as maçãs têm o dobro do aroma e sabor, e dependendo do ponto de infusão, o sabor muda. Chansu confessa que ainda está a experimentar. Ele colhe uma maçã e dá a Haisojin, perguntando se ela quer provar, mas ela recusa, dizendo que vai passar. Haisojin então avista os monstros, planta no chão e chama-os de caudas de avestruz. Chansu fica surpreso porque é a primeira vez que ouve falar disso. O monstro prefere hábitos de avestruz, e dizem que só é ativo à noite, tornando-o muito difícil de apanhar. Haisojin examina o monstro e admite que as condições parecem ótimas. Ele coleta um pouco de sangue num tubo de ensaio e pergunta a Chansu se ele caçou as caudas de avestruz. Chansu diz que sim, garantindo a Haisojin que Rohan não participou. Chansu pergunta a Haisojin se há problema com isso, e Haisojin de repente agarra-o, perguntando se está disposto a vendê-los. Dizem que as caudas de avestruz têm um preço alto. Assustado com a senhora que parecia um zombie, Chansu aceita vendê-los. Haisojin ergue a mão ao céu, comemorando como se tivesse ganho a lotaria. Haeojin olha para Chansu como se ele fosse o homem mais bonito do mundo. Haesojin não entende como Chansu é habilidoso na agricultura e no combate. Além disso, ele tem um mestre de espadas ao lado. Haesojin não esconde que conhecer Chansu é uma bênção. Haesojin sonha com vários produtos que ainda pode vender. Quando Chansu chama, Haesojin fica irritada por ele ter arruinado sua imaginação e pergunta se ele quer algo. Chansu lembra que encomendou algumas coisas. Haesojin olha no saco e começa a tirar tudo que Chansu pediu, como sementes para controlo de pragas. Ela também tem um kit de construção. Logo, Chansu monta uma casa portátil para aventureiros e planta sementes repelentes de pragas na área. Isto deixa Haisojin chocada porque ela não sabia que Chansu tinha a capacidade de também cultivar plantas em pouco tempo. Haeojin continua a questionar-se sobre que tipo de pessoa Chansu é. Logo após, ele adquire o bloco, fazendo a deusa e o assistente voltarem, felizes como crianças. Chansu também está contente por finalmente ser dono de terras. Normalmente, um bloco é composto por 100 unidades de propriedade, e ao adquiri-las todas, a facção ganha posse. Chansu está muito feliz porque na terra ele mal conseguia ter um quarto. Além disso, a compra do terreno traz novas funcionalidades, sendo a principal a de atribuir características ao bloco. Chansu recebe uma dica do sistema informando que as características atribuíveis dependem do deus do apóstolo ou da natureza do bloco. Chansu fica contente ao ouvir isso, pois a função combina bem com a natureza da deusa. O sistema pede-lhe para escolher um atributo para o bloco, crescimento ou morte. Como crescimento soa melhor que morte, ele pensa em escolher crescimento. Além disso, acredita que isso ajudará no crescimento da deusa. Chansu aplica o traço de crescimento, mas as coisas não parecem muito diferentes do que eram. Chansu conclui que não há diferença notável porque ainda está na fase 1. Ele verifica a janela de estado para ver que a característica de crescimento afeta basicamente tudo. Chansu está a sorrir até que percebe que existe uma opção para o crescimento dos monstros que são gerados naquele local. Chansu quase desmaia de medo ao observar isso. Isto significa que a característica tem atributos bons e maus. Um dos maus é que os monstros mortos-vivos também participaram. Embora tenham crescido, Chansu está aliviado por ainda serem controláveis. Chansu sai como sempre para enfrentar os monstros e facilmente os derrota como de costume. Ele está feliz porque monstros mortos-vivos mais fortes dão mais pontos. De repente, Rohan surge atrás dele, surpreendendo-o, pois ele nem sentiu sua presença. Chansu percebe que Rohan veio vê-lo porque a sua maçã já acabou. Rohan pergunta-se o que Chansu quer dizer com já, e Chansu lembra-lhe que ainda não passou uma semana desde que ele recebeu o último lote. Chansu conclui que Rohan acabará por morrer de comer tantas maçãs. Chansu pergunta quantas ele precisa, e Rohan responde que quer 120, mas se puder conseguir mais, não se importa. Chansu diz a Rohan que terá de ajustar o sabor devido à mudança de ambiente. Ele menciona que Rohan pode provar uma de graça. Sem que Chansu saiba, a deusa e os seus acompanhantes estão reunidos sob a macieira. Ele fica chocado quando chega lá e os encontra a brincar.
O grupo quase se afunda no chão ao avistar Rohan, pois ele parece bastante perigoso. De repente, Rohan balança a espada e Shansu pensa que ele está a apontar para o grupo. Ele mergulha para os proteger, mas Rohan só estava a apontar para as maçãs. Shansu acredita que Rohan não sentiu a presença da deusa, uma vez que acabou de os chamar de familiares. Rohan diz que consegue sentir a característica de crescimento no bloco, e por isso, gostaria de ficar e treinar. Mas ele garante a Shansu que vai pagar. Shansu fica curioso ao ouvir que Rohan está disposto a pagar e pergunta-lhe quanto está a oferecer. Rohan sorri enquanto lhe diz a quantia de dinheiro que está disposto a gastar. Isto deixa Shansu em êxtase e ele imediatamente aperta a mão de Rohan, dando-lhe as boas-vindas como seu estimado cliente. Rohan pergunta-lhe se acha que o seu pedido é possível, e Shansu diz que sim. Ele quer saber se o ambiente não será destruído, e Rohan garante que não. Shansu também pergunta se as coisas vão explodir do nada, mas Rohan assegura que não há motivo para preocupação. Shansu então diz a Rohan que não tem o poder de fabricar monstros, uma vez que nem sequer tem muitos pontos para gastar. Rohan informa-o que não precisa da sua ajuda para lidar com monstros, pois tudo o que precisa é de um espaço no canto. Shansu surpreende-se ao saber que é só isso que Rohan precisa. Shansu não tem problemas com isto, mas diz a Rohan que há algo mais que ele quer além de dinheiro. Shansu abre o coração, dizendo que gostaria que Rohan fosse o seu guarda, já que o mundo em que vivem está constantemente sujeito a perigos. Shansu acha melhor Rohan proteger. Afinal, Rohan é dos melhores espadachins. Rohan diz que considerará a oferta de Shansu se ele puder aumentar o efeito de crescimento. Shansu fica contente ao ouvir isso e promete a Rohan que aumentará a taxa de crescimento em 50.000 pontos diários. Também está disposto a fornecer 10 maçãs por dia. Rohan está mais preocupado com as maçãs e pergunta se há outra forma de as obter. Shansu garante-lhe que não precisa preocupar-se com isso. Entretanto, Doji e os outros estão a tremer de medo porque parece que o Rohan vai agora ficar com eles. Por outro lado, Shansu acha que os familiares ficarão felizes porque tem um mestre espadachim a protegê-los. Shansu vira-se para ver uma reação diferente do grupo. Rohan também percebe, mas Shansu mente, dizendo que estão só envergonhados por ele ser novo. Shansu tenta que se habituem a Rohan, mas o grupo foge. Shansu mal acredita no que vê, mas supera o embaraço e conta a Rohan o seu primeiro pedido. Depois, os dois inspecionam o outro bloco quando Rohan sente algo atrás dos arbustos. Eles aproximam-se para verificar e só encontram um gato deitado. Shansu surpreende-se, pois não esperava outros animais como Hamstall na área. Devido ao aspecto relaxado do gato, Shansu acha que não é perigoso, e, antes que Rohan o impeça, Shansu aproxima-se para acariciar o gato. O gato desperta, vê uma cara feia sobre ele e salta como se visse um fantasma. O gato sibila para Shansu, quase lhe provocando um arrepio na espinha. A janela de estado informa a Shansu que o gato é, na verdade, o apóstolo da negação, e declarou guerra ao seu quarteirão. Shansu fica chocado que o apóstolo declarou guerra só por lhe dar umas palmadinhas com lágrimas nos olhos. Ele pergunta a Rohan se o gato é o apóstolo da negação por isso, mas Rohan acha que o rapaz está a dizer disparates. Shansu suspeita que o gato está zangado por ter sido tocado sem permissão. Aproxima-se do gato para tentar resolver as diferenças, enquanto se pergunta por que tem de lutar contra um pequeno gato. Nesse instante, Rohan surpreende-o, dizendo que não lutará contra o gato. Rohan afirma que os apóstolos que enfrentará surgirão em breve na fronteira do bloco. Surpreendentemente, Rohan diz que serão humanos. Shansu fica chocado, pois era fácil matar monstros. Mas humanos são outra história. Como se Rohan soubesse o que ele pensa, diz-lhe que pode matar a negação. Rohan informa a Shansu que eles podem ressuscitar no templo. Shansu fica chocado e pergunta a Rohan se ele fala de um ponto de controlo. Rohan confirma. Shansu acha isso injusto, pois ele e seu grupo não têm a sorte de ter uma segunda chance se errarem. Os apóstolos da negação podem agir sem sofrer consequências. Shansu está animado para a batalha, mesmo em desvantagem, e pergunta a Rohan se ele ajudará na batalha que vem. Rohan diz que ajudará se puder. Como esperado, monstros leais da negação e apóstolos humanos surgem no quarteirão. Um deles segura um megafone e anuncia alto, pedindo a Shansu para aparecer. No quartel da alquimia, Hasujin levou a cauda de avestruz SAP para análise. Ela pensa em quão impressionante Shansu é. Acredita que Shansu é forte com a ajuda de um artefacto. Um artefacto é um item divino criado para quem está próximo de um deus. Às vezes, é feito de restos de um deus morto, dando ao utilizador o poder do deus. Pensando nisso, Hasujin não acha que Shansu use um artefacto,
pois são difíceis de usar a menos que se alinhem com a natureza da divindade. Hasujin pensa nas possibilidades futuras quando Unsu entra a correr na sala. Hasujin fica chocada e ainda mais quando Unsu começa a caminhar na sua direção. Unsu tem o sapê da cauda de avestruz e grita com Yunsu, perguntando onde ele conseguiu o sape. A pergunta surpreende Hasujin, mas ela sabe que algo louco está para acontecer de novo. No quarteirão de Shansu, os apóstolos pedem-lhe para sair antes que se cansem de o procurar. Sem que eles saibam, Shansu e Rohan estão escondidos nos arbustos. Shansu questiona-se sobre o comportamento imprudente dos rapazes e pergunta a Rohan se ele acha que é porque podem ressuscitar mesmo após a morte. Rohan concorda, dizendo que provavelmente agem assim por poderem ressuscitar. Apesar de terem pouco tempo para enfrentar os inimigos, Shansu sente-se aliviado por ter Rohan ao lado. Ele confia plenamente em Rohan. Nesse momento, Shansu sai do seu esconderijo segurando a sua foice. O apóstolo olha para Shansu como se ele fosse um fraco e diz-lhe para lhe trazer maçãs. Outro sujeito zomba de Shansu, dizendo que está em desvantagem numérica e sem chance contra eles. No entanto, a equipa começa a ficar nervosa porque não vê Shansu agir, o que é estranho. Após minutos de silêncio, Shansu fala, dizendo ao apóstolo que ele é um lixo e que não vale a pena preocupar-se. Shansu está confiante de que tem o mestre das espadas a apoiá-lo e, antes da negação, os tipos terão chance de fazer algo louco. Rohan teria lidado com eles. O apóstolo irrita-se e dá a Shansu mais uma chance de entregar as maçãs do imperador. Shansu responde, dizendo-lhe para ir ao supermercado se realmente quer maçãs. O apóstolo fica furioso com a boca grande de Shansu e pergunta se ele pode lidar com as consequências da sua arrogância. Shansu quebra ainda mais o ego do sujeito, dizendo para ir perguntar à mãe todas as perguntas inúteis que está a fazer. As palavras de Shansu atingiram o tipo onde ele queria, e ele, furioso, manda os seus subordinados matarem Shansu. No escritório de alquimia, Eunsu está a pressionar Hasujin sobre onde obteve o SAP. Hasujin quer contar, mas diz que a informação dos clientes é confidencial. Yunsu responde que só perguntou pela taxa de mão de obra. Yunsu admite que o SAP de cauda de avestruz que Hasujin trouxe tem uma pureza mais alta do que o normal, o que é sempre difícil de manter. Yunsu pega uma folha de contrato e dá a Hasujin, perguntando se pode continuar a fornecer o SAP. Hasujin diz que talvez precise perguntar ao cultivador antes, e Yunsu sugere assinarem um contrato provisório. Yunsu fica contente ao ouvir isso e diz a Hasujin que quem quer que cuide do SAP será sempre bem-vindo no departamento de alquimia. De volta ao confronto entre Shansu e os apóstolos da negação. O apóstolo líder repara que Shansu está calmo apesar da desvantagem numérica. Ele questiona a confiança de Shansu, enquanto Shansu pensa em como derrubar os esqueletos que se aproximam. Enquanto os esqueletos avançam, Shansu ativa a habilidade de decapitação em massa e elimina todos de uma vez. O apóstolo fica surpreso ao ver os seus subordinados voarem como penas. Shansu intensifica a provocação ao dizer ao apóstolo que os seus subordinados são fracos. Shansu está sobre os ossos perguntando ao apóstolo se já está pronto para se render. Mas o apóstolo não quer perder para um agricultor de classe D. Ele tira uma esfera e invoca um monstro gigante chamado Heracles. Heracles parece absolutamente aterrador com uma cabeça de leão presa ao seu ombro esquerdo. Em vez de fugir de medo, Shansu ainda encontra uma maneira de provocar o apóstolo, dizendo-lhe que é muito mau a dar nomes. O apóstolo ri-se de Shansu, dizendo que ele vai arrepender-se porque Heracles é uma arma valiosa. O apóstolo ordena então a Heracles que ataque Shansu. Heracles lança um soco gigante, mas ele desvia com facilidade. Antes que Heracles possa reagir, Shansu balança a foice e envia-o aos céus. Com apenas um golpe, Heracles cai por terra, surpreendendo o apóstolo que já se vangloriava de quão forte Heracles é. O apóstolo chora de dor, dizendo que Heracles é um monstro que ele tem vindo a montar nos últimos 10 anos e Shansu derrubou-o como se não fosse nada. O apóstolo vira-se para Soye, uma apóstola de 4ª geração, para repreendê-la por não ter lutado. Soye lembra-lhe que foi ele quem foi atrás de Shansu com confiança e ela não vê razão para ele reclamar. Após ser derrotado por um agricultor, Soye diz ao sujeito que está disposta a sujar as mãos, mas cobrará taxas extras. Afinal, seu papel era só guiar o caminho e nada mais. Shansu sorri, entusiasmado, até que Soye o encara e seus olhos ficam vermelhos. Então, uma dica informa Shansu que Soye usa a habilidade Negação da Vida, que amaldiçoa o alvo. O sistema não esconde o quão perigosa é a habilidade, e antes que Shansu perceba, ele já está sob a habilidade de Soye.
O sujeito irritante ri ao notar que Chonsu caiu na armadilha de Soi. Ele diz a Shansu que está prestes a ver o que acontece quando alguém cruza a negação. Soi grita ao sujeito, recordando-lhe a verdadeira razão pela qual vieram. O sujeito rapidamente tenta localizar a macieira, mas promete vingar-se pela sua criação arruinada posteriormente. Enquanto corre pela floresta, consegue sentir o cheiro das maçãs no ar e percebe que é apenas uma questão de tempo até lá chegar. De repente, nota um movimento suave atrás de si, mas quando se vira, não vê ninguém. Ele fica confuso, pois não sabe onde está a pessoa. De repente, Rohan surge acima dele, e como Rohan é um mestre de espadas famoso, o rapaz reconhece-o. No entanto, isso não ajuda muito, pois Rohan derruba-o. Entretanto, Shansu abre os olhos de repente e está de volta à terra. A última coisa que lembrava era lutar contra a negação, mas de repente estava noutro lugar. Ele nota que tudo parece bem diferente do que conhece. Nesse instante, ouve os pais chamarem-no por trás. Ele vira-se, vê os pais mesmo ali, e o rosto ilumina-se de alegria. Corre para eles, salta nos braços e abraça-os forte enquanto as lágrimas caem pelo rosto. Shansu grita alto, perguntando aos dois onde estiveram até agora e implora-lhes para não irem a lado nenhum novamente. De repente, o seu maior medo começa a acontecer novamente à sua frente. Os seus pais empurram-no para o lado e afastam-se enquanto ele grita, implorando-lhes para não o deixarem. Shansu grita de dor, mas de repente Rohan puxa-o para fora do estranho sonho que está a ter. Ele diz-lhe que está a sofrer com o truque de Soi e que o que viu não era real. Rohan tinha atingido Soi no braço ao tentar resgatar Shansu, e ela não acreditava que Rohan estava num lugar assim. Soi cai de joelhos, e Cheonsu vai atrás dela furiosamente com a sua foice pronta para a punir por a ter feito chorar. No entanto, Rohan chega a Soi antes dele e derruba-a. Soya é soterrada pela água pantanosa, e Rohan pede desculpa por se intrometer sem necessidade. No entanto, Shansu não se importa, pelo contrário, está até grato. Shansu sugere então que voltem à base. Enquanto regressam para limpar a confusão, Rohan pergunta-lhe qual é o seu plano futuro e ele revela que o seu plano é tornar-se a força mais poderosa do mundo. A primeira coisa que vão fazer é cuidar dos quarteirões à volta. Ele pergunta a Rohan se pode continuar a ajudar, e Rohan garante que não tem motivo para recusar, desde que o pague com maçãs. Chonsu então assegura a Rohan que lhe vai pagar com quantas maçãs ele quiser. Enquanto voltam para a base, encontram novamente o gato preto, e Chonsu pergunta a Rohan sobre o acordo com o gato. Rohan diz-lhe casualmente que o gato é uma das 7 calamidades, um predador territorial. Isto surpreende Chonsu porque ele pensava que o gato era um gato amigável normal, e percebe que poderia ter se metido em sarilhos sem saber. Por outro lado, o soldado da negação acabou trancado numa cela por perder a batalha contra Cheonsu. O sistema informa que uma penalização extra foi aplicada devido à diferença extrema entre a sua facção e a facção de baixo nível de Shansu. Ele tem que pagar 1 milhão de moedas de ouro como punição, e isso choca-o porque não acha a diferença de poder justa. Recusa-se a pagar, alegando que havia um mestre espadachim a apoiar Shansu. O sistema reconhece a recusa do sujeito em pagar como incapacidade de saldar a dívida e seria transferido para a negação. O sujeito vê isso, entra em pânico e insta o sistema a voltar, pois agora está pronto para pagar. Nesse momento, ele é puxado para fora da cela pelos monstros mortos-vivos, e para piorar, uma apóstola da negação assustadora, Danha, aparece. Ela manda o sujeito explicar bem o que aconteceu se não quiser um destino pior que a morte. O tipo diz a Danha que encontrou o local de cultivo da maçã do imperador. Danha acredita que o tipo está a mentir para salvar a pele, mas ele jura que é verdade, dizendo que foi o Rohan quem perturbou os seus planos. Danha ainda não quer acreditar nisso porque está bem ciente de que as reparações não teriam sido tão altas se Rohan tivesse lutado ao lado de Shansu. O tipo continua a dizer a Danha que está a dizer a verdade. Ele menciona que Soye também foi derrotado, o que surpreende Danha. Danha então levanta-se de onde está sentada e caminha em direção ao tipo. O tipo quase perde o seu ego masculino quando a senhora assustadora se aproxima dele. Danha diz ao tipo que não podem culpar Soye, o que significa que ele será o único a sofrer as consequências do fracasso. Danha sorri maliciosamente e diz ao rapaz que tem uma proposta. Ela agarra a cabeça dele e coloca-o sob um contrato que o tornará prisioneiro até cumprir os seus desejos. Ela manda o rapaz ir ao local de cultivo e começar a trabalhar. Ele argumenta que é impossível, mas Danha ameaça transformá-lo num morto-vivo se não cooperar. Ela diz que a única forma de sair desta confusão é infiltrar-se no local de cultivo da Apple. Bem, pessoal, este é o fim do vídeo. Se gostou deste vídeo, comente a próxima parte na secção de comentários. Também subscreva o canal.
ative o sino e goste do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.